Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Abençoar ou amaldiçoar, né? Depende da forma como você interpreta a palavra de Deus. Se você não quer se converter dos seus maus caminhos, se você não quer abandonar o pecado, o evangelho ele nunca volta vazio. Quando você diz não ao verdadeiro evangelho, você está dizendo não a Deus. E quando você diz não a Deus, Deus te entrega nas mãos do diabo. Isso é importante ficar claro. Querido, eu quero falar um pouco sobre a força de Deus. Que a força do ser humano, ela vem de Deus. Não adianta você achar que você é forte, que você é poderoso. Isso é uma ilusão na sua cabeça. É uma ilusão que o diabo coloca no seu coração. O diabo faz você acreditar que você tem poder, que você consegue controlar as coisas. Querido, Deus controla tudo. Na hora que Deus botar um acidente na tua vida, é simples. Ele te mata com uma velocidade muito grande. Romanos capítulo 6, versículo 23 ensina que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que estar andando longe do pecado para que não venhamos a pagar o salário do pecado. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para que possamos sentir o poder, a força de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não temos forças para caminhar sozinho. Quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio, querido. Você está cansado? Deus renova suas forças. Você está querendo mais de Deus? Deus quer dar para você. Deus, ele age na vida daquelas pessoas que reconhecem que precisam do Senhor todos os dias. E nós estamos vivendo no meio de um bando de ímpio. Um bando de gente soberba, arrogante, que pensa que não precisa de Deus, que pensa que consegue conquistar as coisas pelos seus próprios esforços. Querido, arrependa-se dos seus pecados. Receba o poder de Deus através da fé. Eu quero ler algumas palavras do Senhor para você. Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Salmos 27, versículo 1 está escrito: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu forte refúgio, de quem eu vou ter medo? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, está escrito: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 ensina: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Isaías 41, 10 ensina: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha quanta promessa que Deus faz para você, querido. Mas isso é promessa para quem está dizendo não ao pecado. Isso é promessa para quem está longe da masturbação, para quem está longe do homossexualismo, para quem está longe da mentira, para quem está longe da soberba, para quem está longe da arrogância, para quem está longe da ganância, para quem está longe de amar o mundo e o que há no mundo. Para quem está longe do adultério, para quem está longe da pornografia, para quem está longe da inveja, para quem está longe do ódio, para quem está longe do cigarro, para quem está longe da cachaça, para quem está longe dos amigos do mundo, para quem está longe da preguiça, da vagabundagem. Isso é versículo para quem está santo, para quem quer se arrepender e mudar o seu modo de viver. Olha o que está escrito em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A promessa de Deus é linda. A promessa de Deus é incrível. Não há por que você continuar vivendo essa vida medíocre, sofrendo, se amargurado, reclamando da vida. Ah, minha vida não anda. Ah, porque eu não consigo nada na minha vida. Porque todo mundo conquista os seus sonhos, mas eu não nada acontece na minha vida. Ah, porque eu estou indo para a igreja, mas eu estou fazendo campanha, mas nada acontece na minha vida porque eu estou no deserto. Mentira. Mentira. Mentira do diabo para fortalecer em você essa crença maldita e diabólica de que Deus não age na vida daquele que crê. Deus, ele quer agir na sua vida agora, mas ele precisa sentir no teu coração um quebrantamento, um desejo sincero de servir a ele, e não essa força que você faz. Tem gente que não quer ir para a igreja, mas fala assim: ah, eu não queria ir não, mas eu vou. Querido, teu coração está longe. Teu coração está longe de Deus. Não adianta você viver sua mentira. Não adianta você viver sem vontade de servir a Deus, você está se enganando. Não adianta você viver nessa heresia, nessa maldição, fazendo força para servir a Deus. É melhor você parar e repensar sua vida.
Deus ele só age na vida daquele que enxerga que precisa dele, naquele que enxerga que a única forma de servir a Deus é em santidade, porque existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10 está escrito: mas ele disse, a minha graça é suficiente a você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A Bíblia diz que você tem que se regozijar nas suas fraquezas, e você fica murmurando nas suas fraquezas. A Bíblia ensina claramente que nós temos que nos regozijar nos insultos. Muitas pessoas me xingam por amor ao verdadeiro evangelho. Nós precisamos nos regozijar em Cristo. Saber que quando pregamos a palavra de Deus, o povo não xinga a gente, o povo xinga a Deus, porque Deus fala por meio de nós. E aquele que não aceita a palavra de Deus que nós pregamos, e pregamos não porque queremos, mas pela graça de Deus, maldito seja o ser humano que prega conforme a tua vontade, e bendito seja todo aquele que prega conforme a vontade do Senhor. O ser humano, ele sempre negou a Deus. O ser humano sempre odiou a correção que Deus dava para ele. Por isso Jesus disse em Mateus 7, capítulo 13, versículo 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, mas poucos são os que encontram. E esses poucos serão salvos, esses poucos serão protegidos. Esses poucos são aqueles que olharam para suas vidas e perceberam que estavam vivendo iludidos pelo diabo, iludidos pelas coisas do mundo, almejando riquezas, almejando tudo menos a Cristo, almejando tudo menos a glória de Deus, almejando tudo menos a santidade. Pessoas cegas querendo celular, eu quero um iPhone, eu quero uma bolsa, eu quero algo caro, mas não querendo o poder de Deus em sua vida. E a ordem de Deus em Efésios 6 é: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que querer nos revestir do poder de Deus e da força da sua glória. Nós temos que entender que somos povos eleitos por Deus para viver em santidade e glorificar o santo nome de Deus nessa terra profana. Nós temos que entender que somos sal e luz dessa terra para dar gosto à vida das pessoas. Nós temos que entender que nossas palavras têm poder de entrar nos ouvidos das pessoas e transformar o seu modo de viver e transformar a tua vida. E uma pessoa que tem a sua vida transformada pela pregação do verdadeiro evangelho, ela vai transformar a tua casa. Ela vai transformar a vida de outras pessoas. Então, uma alma que você converte, uma alma verdadeiramente convertida, ela tem compromisso em libertar as pessoas. Sabe por quê? Porque ela mesma reconhece que se não fosse a palavra de Deus, ela estaria perdida. E quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos a transformação em nossa vida, nós queremos anunciar para o mundo a glória de Deus. E como é maravilhoso o Santo Deus de Israel, esse Deus que vos prego, esse Deus que é santo, que é o Pai de Cristo, que nos promete nos proteger, que promete destruir nossos adversários, que promete ajuntar o seu povo, que promete fazer com que sejamos mais numerosos do que as areias do mar, da praia. Tamanho são o número de pessoas que estão precisando ouvir a verdadeira pregação do Evangelho para ser liberta. Meu irmão, minha irmã, temos que nos regozijar nas nossas fraquezas e orar a Deus para aperfeiçoar o seu poder sobre nossas vidas. Temos que nos regozijar nos insultos que fazem de nós porque pregamos o Evangelho e vivemos de maneira santa. Mas as pessoas, elas não gostam de insultos. Irmão, começaram a me xingar porque eu preguei o Evangelho, começaram a me negar, começaram a me excluir. Querido, você queria que fosse como? A palavra de Deus fala que tem que ser assim. E o homem de Deus que não recebe insulto por pregar o Evangelho, ele não é verdadeiro. O homem de Deus que prega a palavra de Deus e agrada a todos, ele não é homem de Deus, ele é homem do diabo. O homem de Deus, quando prega o verdadeiro Evangelho, ele vai dividir. Ele vai converter almas e vai atrair o ódio dos bodes. O verdadeiro homem de Deus, ele chama as ovelhas. E isso traz ira nos bodes. Os filhos do diabo entretidos com a sua religiosidade, com a sua mentira, com a sua vida pecaminosa, com a sua vida vergonhosa, longe de Deus, confessam a Deus com suas bocas, mas suas ações estão completamente distantes da vontade do Todo-Poderoso. Deus, ele criou tudo. Deus, ele criou todos. O homem é cego pelo diabo, ele acredita que ele tem poder, que ele pode destruir. O homem acredita que ele pode tramar planos e fazer o que ele bem entender.
Essa é a maior cegueira que o diabo coloca em sua vida. Deus controla tudo e todos, e a prova disso é que ele disse: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Deus promete uma grande desgraça em Jeremias 18, você pode ler em sua Bíblia, querido. Por isso ele disse em Jeremias 17 que maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Quando Jeremias sentiu em seu coração que o povo queria matá-lo, ele orou a Deus e pediu a morte dos seus inimigos. E Jeremias, ele foi extremamente duro. Ele pediu não apenas a morte dos seus inimigos, mas a morte dos seus filhos. Perceba como homem de Deus, ele reflete a vontade do rei Davi, no Salmo 109, orando pela cabeça dos seus inimigos e dos seus adversários. Lembrando que os nossos inimigos são potestades e principados, os dominadores da maldade que habitam nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos malignos. Mas para lutar contra os espíritos malignos, você tem que ser o que? Espírito, você não pode ser carnal. Esses dias eu vi um homem quebrando uma santa com um pedaço de pau. Querido, isso é luta carnal. Nós não temos que quebrar a idolatria das pessoas através de métodos carnais. Temos que usar as nossas armas, que são poderosas em Deus e não são carnais, para destruir as fortalezas que o diabo levanta contra o povo de Deus. E eu me levanto aqui em nome de Jesus, não para pedir seu dinheiro, não para pedir sua atenção, não para pedir para você se inscrever no canal, mas para pedir para você se arrepender dos seus pecados e viver uma vida temendo a Deus. Há um anjo ao meu redor que vive repetindo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Isso está escrito no livro do Apocalipse e ele não para de repetir isso. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Quando eu me deito para dormir, o anjo fala: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Quando eu me acordo, o anjo fala: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Quando eu estou almoçando e termino de almoçar, o anjo fala: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Temer a Deus é abandonar o pecado. Dar glória a Deus é abandonar o pecado e fazer o que é certo e o que é justo, é pregar a verdade, é libertar almas. Porque nós seremos cobrados diante de Deus pelas almas que nós estamos desencaminhando. Cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco, Jesus disse. E você que está me ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade para mudar a sua pregação, para mudar o seu modo de viver. Deus, ele te ama, ele tem algo grande com você, mas ele está fazendo você ouvir essa palavra para quebrar o seu coração e perceber que o diabo tem enganado você. O diabo oferece fama, sucesso, amizades. Nada disso tem valor perto do valor de Deus. Não é por isso que você vai ser salvo. Você não será salvo por ter muitos amigos. Você não será salvo por pregar para muitas pessoas. Por isso, naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Mas o rei dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos vós que praticastes a iniquidade. Aquele que vive na iniquidade, isto é, se opondo à moral daquilo que é piedoso, daquilo que é sagrado, ele está com os dois pés no inferno. Ainda que ele esteja pregando para uma igreja lotada, ele está com os dois pés no inferno. Ainda que ele seja visto como homem de Deus diante da sua congregação, diante de Deus, ele é um pecador que não se arrependeu dos seus pecados e não quer mudar o seu modo de viver. Por isso ele está com os dois pés no inferno. Meu irmão, arrependa-se. Eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para te chamar ao arrependimento. Eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para salvar você e a tua família pela pregação da verdade, como está escrito em Romanos 10:17. Como irão crer se não houver quem pregue? As pessoas estão precisando da sua pregação. Você que está me ouvindo, querido, vamos pregar duro. E pregar duro nada mais é do que pregar a verdade. O povo chama a verdade de dura. Sabe por quê? Porque está escrito em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade incomoda o diabo. A verdade não incomoda a Deus não, querido. A verdade liberta as almas. O ser humano, isso é sobrenatural. Porque eu estou nessa terra, eu tinha tudo para gozar dos bens da vida. E o Senhor me fez esse chamado de pregar o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque tudo no mundo é ilusão. A palavra de Deus ensina que a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório. Carros, casa, dinheiro, sexo, tudo ilusão. Quanto mais você tem dinheiro, mais ilusão você percebe que o mundo é. Quanto mais mulheres você tem, mais vazio você fica. Mas quando você se arrepende dos seus pecados, você começa a se preencher. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que provém da boca de Deus. Você pode me odiar, mas eu te amo. Você pode me detestar, mas eu te adoro. Querido, o verdadeiro amor é aquele que prega a verdade, porque você está sendo dominado por forças espirituais malignas. Mas Jesus disse que ele não veio para os que são sãos, ele veio para os que estavam doentes. A palavra de Deus ensina em Isaías 40:31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem muito pregador em depressão,
Tem muito padre em depressão. Tem alguma coisa errada com vocês, meus irmãos. Vamos parar de querer o mundo, vamos parar de querer fama, vamos parar de querer agradar as pessoas. Se pregássemos para agradar aos homens, não seríamos servos de Cristo, não é assim que está em Gálatas 1? Nós temos que pregar para agradar a Deus e crer que Deus vai nos recompensar e vai preencher o nosso coração e vai nos tirar no fundo do poço, porque Ele me tirou. Ele me tirou da depressão, Ele me tirou da tristeza, Ele me tirou do remédio, Ele me tirou da infelicidade, Ele me tirou lá de baixo. Como eu já falei para vocês, eu limpava banheiro sujo. E o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma faculdade e hoje ter um bom emprego. Mas isso não é mérito para quem está em Cristo, porque Cristo Ele pode chamar você para ser pobre. E que problema há nisso? Eu me sujeitei a abandonar tudo por amor a Cristo, mas Cristo falou para mim, venha a mim como você está. Aos poucos Deus vai transformar a tua vida, vai te dando confiança. Não há nada pior para um homem. Ele pode ter muito dinheiro, mas se ele não tiver força, não serve para nada. Ele pode ter muito dinheiro, mas se ele não tiver confiança, não serve para nada. Não serve. E o que Deus tem para você é força espiritual, é força da mente, é poder, é autoridade para que a palavra que sai do seu lábio entre cortando o coração dos pecadores, chamando eles ao arrependimento e que toda a obra do diabo seja desfeita da vida dessas pessoas através da pregação do verdadeiro evangelho. Porque a palavra de Deus ensina em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Seja liberto em nome de Jesus, você que está me ouvindo. Seja liberto pelo poder e pela graça de Deus em nome de Jesus nesse momento. Você que tem se deixado tomar pelos desejos do diabo. O diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Querido, diga não ao diabo agora. Diga, diabo, eu não quero dinheiro. Diga, diabo, eu não quero fama. Diabo, eu não quero amigos. O que eu quero é servir a Deus e ser odiado por amor de Cristo, como está escrito em Marcos 13:13. O que eu quero, Senhor, em nome de Jesus, é enxergar os meus pecados e pegar a minha cruz e seguir o Senhor de perto, para que eu aprenda a sofrer as injúrias por pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que cura e liberta. Eu não quero aplausos humanos, eu quero aplausos divinos. Eu não quero glória humana, eu quero glória divina. Eu não quero poder humano. Ah, aqui está a sua igreja, você tem poder para fazer o que você quiser. Eu não quero isso. Eu quero o poder de Deus para botar o diabo debaixo dos pés. E não para botar debaixo dos meus pés para ficar dizendo, ei, diabo vagabundo, vai para baixo dos meus pés porque eu tenho autoridade sobre você. Não. O homem de Deus, ele luta contra o diabo para destruir o diabo da vida das pessoas. O homem de Deus, ele está imbuído em almas. O homem de Deus não está preocupado se Bolsonaro vai ser eleito, se Haddad vai ser eleito. O homem de Deus, ele está preocupado é se o povo de Deus está se arrependendo dos seus pecados. Porque cada alma que se arrepende há alegria no céu. Cada alma que se arrepende é uma família convertida. Sabe por quê? Porque está escrito, crê em Deus e tu e tua casa serão salvos. Quando nós convertemos uma alma, não apenas aquela alma é convertida, mas a família dela é salva, porque está escrito, crê em Deus e tu e tua casa serão salvos. Imagine como seria terrível eu servir a Deus e os meus pais que herdaram vida pagã, não servindo a Deus, se quando eu chegasse diante de Deus, eu visse meus pais e Deus falasse, olha, você serviu a mim, então eu vou te salvar, mas os seus pais não, seus pais foram inúteis e eu vou lançá-los no inferno. Eu seria muito infeliz. Por isso Deus disse, creia em Deus, faça a tua parte, tu e tua casa serão salvos. Você é um herói. A Bíblia descreve você como um herói no Salmo 103, como um anjo forte que faz a vontade de Deus. Leia o Salmo 103 e você verá heróis fortes, anjos que executam a minha vontade. Deus chama você de herói. Deus chama você de anjo forte. Quando Estevão foi apedrejado, o que tinha na face de Estevão? Como se fosse um anjo. Há homens de Deus, a palavra ensina que alguns habitaram anjos sem saber. O evangelho que vos prego, que vos é anunciado, não é conforme a vontade humana, mas conforme a vontade do próprio Deus. Anjos sopram, dominam a minha mente, dominam a minha alma e me fazem proferir essas palavras, não porque quero, mas porque sou obrigado. E eu não profiro essas palavras para amedrontar você, não. Eu profiro essas palavras para mostrar para você que o juízo de Deus virá e que ainda há tempo de você dizer não ao diabo. Ainda há tempo de você se converter dos seus maus caminhos. Ainda há tempo de você tomar maturidade para viver uma palavra de Deus, para você resgatar as almas, para que você tenha vontade de estabelecer o reino de Deus nessa terra, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus e pare de ser um instrumento na mão do diabo. Salmo 31:24 ensina, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. A ordem de Deus nunca foi ser fraco e murmurador, mas sempre foi ser forte e corajoso, dando glórias a Deus por tudo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você acha que você não vai conseguir, mas você está na santidade, o poder de Deus vem e transforma a tua vida e te faz levantar. Josué 1:9 ensina, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. Não desanima, levanta a tua cabeça e não pense em desistir. Não desanima.
Não desanima. Você não tem nada comigo, você não tem que escrever aqui no comentário, irmão, obrigado, irmão, não quero nada contigo, eu quero que você tenha uma vida íntima com Deus. Eu quero que você viva para Deus e Deus, Ele olha em você e começa a falar com você, olha, eu não quero mais que você faça isso. Eu não quero mais que você se misture com essas pessoas, toda vez que você se mistura você fica falando besteira. Eu não te botei aqui na terra para isso, eu te botei para pregar a verdade, para ficar calado, porque bendito é aquele e perfeito é aquele que mantém a sua boca calada diante dos ímpios. O livro de Tiago fala muito sobre aquele que fala demais. E tem gente falando demais. E afastando a graça de Deus de sua vida. E essas pessoas que chegam perto de você, chegam porque o diabo coloca. E essas pessoas estimulam você a falar, a pecar, porque eles sabem que a língua é um instrumento incendiado pelo inferno. Cala a tua boca, querido. Cala a tua boca, fica calado na presença do ímpio. Coloca um freio na tua boca para que você mesmo não seja amaldiçoado pelas suas próprias palavras. As palavras têm poder para dar vida e morte. Você tem que aprender que cada palavra que você fala, ela tem uma repercussão na sua própria vida. Se você fala conforme Deus, você é abençoado. Se você fala contra aquilo que a palavra de Deus manda, você é amaldiçoado. Por isso tem muita gente amaldiçoada. Tem muita gente amaldiçoando e sendo amaldiçoada com as próprias palavras. Elas não amaldiçoam pela santidade, elas amaldiçoam na sua vida ímpia. É inacreditável como esse povo não sabe lutar pela verdadeira palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento, querido. Em vez de ficar à toa no celular o dia inteiro sem fazer nada e nas redes sociais buscando a vida dos outros, pega a tua Bíblia, pega um dicionário, vai estudar a palavra de Deus, vai pedir perdão a Deus, vai conhecer seus pecados. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Está tudo escrito lá. Pega seu dicionário, estuda o significado daquelas palavras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Leia, querido, leia. Seus pecados estão descritos na Bíblia, é só você se arrepender dos seus pecados, é só você conhecer. Pegue seu dicionário, irmão, não sei o que é devassidão, pega o dicionário e vai estudar. Irmão, o que é iniquidade? Pegue seu dicionário e vai estudar. Na hora de aprender a beijar na boca e fazer sexo, você aprendeu sozinho, mas na hora de aprender a palavra de Deus, você é um vagabundo preguiçoso. Fica querendo a ajuda dos outros. Quem foi que te ensinou ou te ajudou a ser profano? Ninguém, foi o diabo. Da mesma forma, Deus, Ele vai ajudar você se você se arrepender dos seus pecados e começar a querer aprender a palavra de Deus. E as pessoas querem servir a Deus sem ler a Bíblia. Como dá, meu irmão? Não dá. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 7 está escrito: mas vocês sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 está escrito: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Deus é aquele que tem poder para quebrar a lança do inimigo. Deus é aquele que tem poder para quebrar o arco. Deus é aquele que tem poder para socar o dente do seu inimigo e quebrar-lhe os dentes, como está escrito. Deus é aquele que tem poder para desfazer o laço do diabo. Deus é aquele que tem poder para fazer obra de macumbaria. Ele desfaz qualquer obra de macumbaria, porque está escrito em João capítulo 3, versículo 6 a 8. Para isso se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Salmo 27, 14 está escrito: espera no Senhor, seja forte. Coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, versículo 7. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és Deus, o meu alto refúgio. Ó Deus que me ama. Salmo 59, versículo 17. E finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Meu amigo, minha amiga, não há tempo para murmurar, não há tempo para desanimar, não há tempo para continuar pecando. Quanto mais você peca, mais você afasta esse poder sobrenatural que Deus tem para te oferecer. Quanto mais você vive a sua vida dupla sem crer no Senhor, mais a sua vida vai para trás. Quanto menos fé, mais destruição. Quanto mais amor ao mundo, menos poder de Deus. E quanto menos poder de Deus, mais próximo da morte você fica. O salário do pecado é a morte. Até aqui entregou o Santo Espírito de Deus. Eis que coloco caminhos de vida diante de ti e caminhos de morte. Faça a sua escolha. Assim diz o Senhor. Fique na paz.